Olá pessoal, tudo bom? Seja mais, seja bem-vindo a mais essa aula, tá? Hoje nossa aula vai ser de significação das palavras, né? Significação das palavras, o que vem a ser? Vem a ser sinônimos, antônimos, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Então a gente vai ver um pouquinho da teoria, vai ver como que esse assunto ele é cobrado em questões. Vamos lá? Vamos lá, então. Falando de significação das palavras, né? O que que é? Então, o significado das palavras é o estudo da semântica. Sempre quando a gente ouve falar de semântica, a gente está falando do sentido das palavras, tá? E aqui nós veremos que há dois sentidos de palavras, tá? Elas podem ser tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, tá? O sentido literal é o conhecido como sentido próprio também, tá? A gente vai ver a diferença aí de conotativo e denotativo, né? Então, vamos começar aí pelo denotativo. Ó, o denotativo, eles são conceitos linguísticos de sentidos opostos. Então, o, a denotação, ela vem no sentido básico ou literal da palavra, ou seja, aquele sentido real de que se fundamentou aquela palavra, tá? Já a conotação, ela vem no sentido figurado da palavra, né? É um sentido que a palavra passou a ter um uso, mas que não é o uso original dela, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. A denotação. Então, por exemplo, o feijão que ela fez para o almoço estava muito salgado. Então, essa palavra salgada, ela está empregada no sentido denotativo ou conotativo, né? Então, aqui a palavra salgado, ela está no seu sentido próprio, ou seja, no seu sentido denotativo. Aqui um macete que eu vou passar para vocês, sempre quando forem pensar no sentido denotativo e conotativo, o denotativo, ele é a palavra de verdade, né? Então ela é o sentido de verdade da palavra. Quando a gente for falar sempre em sentido conotativo, a gente vai lembrar no sentido de contos de fadas. Contos de fada, tá? Ou seja, é um sentido que ela não existe, ela não foi feita para esse sentido, tá? Então, qual que é um exemplo aí de uma palavra no sentido conotativo, né? Minha mãe disse que o feijão está com um preço muito salgado, né? Não tem como o preço ele ter gosto, né? Ou seja, é um preço alto. Então, ele quer dizer um preço salgado de preço alto, tá? Então, aqui a gente está utilizando a palavra salgado no sentido conotativo, no sentido que ele não existe de verdade. Vamos dar continuidade, então. Agora vamos falar sobre sinônimos e os antônimos, tá? A parte conceitual desse assunto, ela é bem simples de ser explicada, tá? É, Dentro aí da semântica que a gente falou que é o sentido das palavras, né? A parte do estudo linguístico do significado das palavras, a gente tem dois grupos aí menores que é a sinonímia e a antonímia, tá? Sinonímia e antonímia, tá? E aí, o que que vem a ser os estudos da sinonímia e a antonímia, né? Ela vem ser o estudo dos sinônimos e dos antônimos, tá? Sinônimo é sempre com uma palavra que ela possui o mesmo significado, né? Possui um sentido semelhante, tá? Então, por exemplo, né? A palavra certo, correto, verdadeiro, exato, tudo isso são sinônimos, né?
Porque todas essas palavras elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado praticamente, né? Então elas são sinônimos uma das outras, tá? Elas são sinônimos. A gente pode utilizar qualquer uma dessas que a gente vai entender o significado. Já os antônimos, ela vem aí no, ela traz o sentido contrário do que aquela de uma palavra, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é qual que é o antônimo de é, preto, geralmente é o branco. Qual que é o antônimo de uma pessoa alta? É uma baixa. De uma magra, uma gorda. É sempre o sentido oposto da palavra, né? Qual que é o antônimo de direita, esquerda, né? Então vai ser sempre o oposto, tá? O conceito em si, basicamente é só isso, tá? De antônimo e sinônimo, tá? Cuidado aí só para não confundir, né? Achar que o sinônimo é o oposto, o antônimo é o mesmo sentido. Então, só se atentar a isso. Mas a parte conceitual de antônimo e sinônimo é somente essa. Mas esse é um assunto muito cobrado nas provas, mas a prova ela não quer saber o sentido de antônimo e o sentido de sinônimo. Ela vai te trazer exemplos para você aplicar, né? Exemplos reais, né? Então, geralmente ela pode vir lá numa questão que cobra antônimo, ela vai trazer lá a palavra, sei lá, no texto tinha lá a palavra estapafúrdio, né? No texto tinha essa palavra, né? Uma frase lá do texto. Aí ela faz esse certo aqui, ela retira esse do texto, e aí ela vai te dar lá várias alternativas, falando assim, ó, qual que é o sinônimo da palavra estapafúrdio, né? Então você tem que saber sinônimo. Então ela está querendo saber uma palavra que tem o mesmo sentido de estapafúrdio. E ela vai te dar outras opções aqui. X, Y, Z. Vai colocar aqui algumas opções. Ou ela vai te perguntar qual é o antônimo de estapafúrdia. Então você tem que saber qual que é o conceito. O que que é antônimo? Antônimos são sempre os opostos, né? Então o que que é o oposto de estapafúrdio, tá? Então, sinônimo e antônimo basicamente é isso. Fazendo, fazendo exercício, a gente vai ver que não é tão simples assim por causa disso, né? Ela pode te dar qualquer palavra para você poder saber qual que é antônimo, qual que é o sinônimo, tá? Então, para a gente estudar esse assunto, qual que é a dica, né? A gente sempre buscar os significados da palavra, né? Por exemplo, ela sempre vai colocar palavras difíceis, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma leitura, você viu lá essa palavra lá, estapafúrdio, você se deparou com uma palavra que você não conhecia. Então você vai lá e pesquisa lá, dá um Google, olha o dicionário, o que que significa estapafúrdio? Ah, estapafúrdio significa tal coisa. Ah, legal, então agora eu já sei. Então se cai essa na prova, você vai saber qual que é o significado dela, você vai saber outras palavras, sinônimos dela, quais são os antônimos dela, tá? E essa dica aqui também, ó, buscar aumentar o vocabulário, né? Porque é assim que a gente conhece novas palavras, né? Sempre fazendo a leitura, né? A gente vai se deparar com palavras novas e aí a gente vai buscar o significado dessas palavras novas. E a última dica aqui para o estudo de sinônimos e antônimos é a resolução de exercícios, tá? Porque quando a gente resolve bastante exercícios sobre esse assunto, a gente começa a perceber que existem algumas palavras, né? Até coloquei aqui em cima, existem algumas palavras que elas são cobradas com mais frequências na prova, tá? Então, resolver exercícios também vai te ajudar bastante no estudo desse assunto, beleza? Então, finalizamos aqui a parte de antônimo e sinônimo, tá? Aí vamos ver nos exercícios como que é cobrado esse assunto. Então agora vamos fazer a parte de exercícios para ver na prática como é que isso é cobrado nas provas.
Então, eu estou aqui com a nossa listinha de exercícios, tá? Então, vamos começar. Então, aqui a gente vai ver sinônimos, antônimos, sentido próprio, sentido figurado das palavras. Isso daqui também é sempre questão, certeza que vai ter questão sobre esse assunto na prova, tá? Então, vale muito o estudo e a atenção aí. Então, aqui, ó, leia o texto para responder a questão. Então, aqui ele vai ter um texto para a gente fazer a leitura, a interpretação. Vamos passar direto já para a questão, ver se dá para responder essa questão sem precisar ler o texto, tá? Se pedir algum tipo de informação do texto, aí a gente retorna. Ó, a questão pede: nas passagens há mais coisas no escambo. Deixa eu tirar aqui para a tela não atrapalhar, a câmera não atrapalhar. Só fazer um ajuste aqui. Pronto, tirar a câmera da frente fica melhor. Nas passagens há mais coisas no escambo, que está lá no parágrafo 1 do texto. E uma das poucas coisas que Pyongyang tem em abundância são granadas e mísseis a granel. Está lá no segundo parágrafo do texto. As expressões destacadas significam correta e respectivamente. Olha só aqui como a gente já consegue ganhar tempo, porque a gente já foi direto analisar o que a questão está pedindo. Então aqui eu não preciso ter lido o texto inteiro para poder entender. Por mais que eu precise voltar no texto, a questão ela já fala exatamente o ponto onde aquelas informações estão. Então aqui na pior das hipóteses eu vou precisar ler o primeiro e o segundo parágrafo somente, tá? Então aqui, quando a pergunta ela pede, ó, expressões destacadas, significam correta. Então, esse significa correta, né? Ou seja, corretamente, é o que ela significa realmente. Ou seja, aqui a gente está falando de sentido próprio das palavras, né? Estamos falando também de sinônimo. Sinônimo. Eu quero saber o que uma palavra aqui debaixo das minhas alternativas vai significar corretamente, ou seja, exatamente, ou seja, igual a essas palavras que estão em destaque, tá? Então aqui eu tenho que conhecer previamente o que significa escambo, o que significa a granel, tá? Caso eu não conheça a palavra que está sendo apresentada ali na questão, né? Muitas vezes ela vai trazer alguma palavrinha que não é tanto do uso comum, né? Para dificultar mais na prova. Se você não conhece a palavra, você tenta encaixar as palavras que estão aqui nas opções, né? Geralmente as palavras que estão nas opções são palavras um pouco mais tradicionais, comuns. Tenta encaixar uma dessas palavras no lá na frase lá que está no segundo parágrafo, lá na frase que está no primeiro parágrafo, verificar se ela vai ter sentido, né? Se a frase em si vai se manter significante, tá? Então vamos lá, resolver aqui. Então eu tenho que, ó, essa primeira palavra aqui, ó, as que estão destacadas aqui de azul, eu tenho que achar uma palavra que tem o mesmo sentido de escambo. E as palavras aqui que eu vou pintar de amarelo, eu tenho que achar o mesmo sentido de a granel. Então, primeira coisa que você vai fazer para tentar resolver esse tipo de questão, né? Você vai tentar já identificar o significado da palavra, né? Você já escreve aqui o que significa aquela palavra, né? Se você a conhecer, claro, né? Então, por exemplo, escambo, né? O que é o escambo?
Escambo a gente lembra da época lá dos escravos, que tinha trocas no tempo lá, não dos escravos, mas no tempo passado aí, que fazia-se negociações, que a gente ouviu falar de escambo, né? Então, esse escambo a gente sabe que tem a ver com negociação, tem a ver com troca, escambo. E a outra palavra aqui, ó, a granel. Então você vai puxar lá na memória lá, é o que que você conhece a granel, né? O granel já é um pouquinho mais conhecido. A gente já ouviu falar bastante a granel. Geralmente a gente ouve falar a granel quando a gente vai no mercado, né? Ah, eu vou comprar. Não, no mercado não, né? Na feira, geralmente. Vou comprar um item a granel, né? Ah, vou comprar, sei lá, uma carga de alguma coisa a granel, né? Então, quando a gente vai pegar a granel, geralmente a gente está falando de grãos. E quando a gente fala de grãos, grãos é pequenininho. Então você vai comprar a granel, você vai comprar vários de uma vez, né? Então esse a granel, ele tem um sentido aí de vários, né? De vários, né? Uma coisa mais farta aí, um conjunto, sempre alguma coisa no coletivo, tá? Então, com esse conhecimento prévio que a gente tem da palavra que está pedindo, a gente vai procurar agora nas alternativas qual tem o mesmo sentido, né? Então aqui, ó, na letra A, conluio. Vamos supor assim que eu não saiba exatamente o que quer dizer conluio. Eu vou para a próxima, eu vejo a próxima palavra, se ela é mais fácil para mim. Números parcos. Ah, eu já vi esse número parcos aqui, né? Esse números parcos aqui, parco é uma coisa que é escassa, né? Então, o segundo aqui tem a ver com escasso, com alguma coisa de escassez a granel? Não, ó, a gente falou aqui tem a ver com uma coisa grande, ó, vários no coletivo. Então eu já consigo eliminar essa daqui, a letra A. Por mais que eu não saiba o que, que significa conluio, né? Aqui no caso, conluio significa aí no sentido de conspirar, né? Fazer uma conspiração, fazer uma organização, uma aliança referente a alguma coisa. Mas se eu não sei uma palavra, eu tento ver se eu conheço a outra, tá? Quando ele te dá duas palavras assim, a gente se tem essa opção de não precisar exatamente saber todas. Então aí a letra A a gente já eliminou, né? Parcos a gente sabe que não é, com certeza. Talvez com Lui a gente tenha ficado na dúvida, mas a gente elimina pelo Parcos, tá? Na letra B, permuta e grande quantidade. Ó, permuta tem a ver com troca, com negociação? Tem a ver, tá ok, né? Grande quantidade. Grande quantidade tem a ver com vários, com coletivos? Tem a ver também. Então, show de bola, né? Parece que a gente encontrou a nossa alternativa correta aqui já, né? Vamos deixar ela aqui já com bolinha. Provavelmente essa daqui vai ser a alternativa correta, mas vamos analisar as demais se a gente acha todos os erros aí para ter certeza que a gente vai gabaritar aqui, tá? Então aqui, ó, na letra C, primeira palavra significa troca? Sim, significa troca, olha só. Então, vou deixar aqui um pontinho positivo para a primeira palavra, mas tem que estar as duas palavras corretas, tá? Não basta somente uma, tem que estar as duas. E a segunda palavra significa potência letal, né? Não tem nada a ver com potência letal, né? Então tá errado. Aqui, por que que ele trouxe potência letal nessa alternativa? Por causa daquela dica que eu dei para vocês, que se a palavra que você não conhece, você pega a da opção e joga lá na frase, né? E se a gente fizer isso aqui, essa palavra potência letal, se a gente jogar lá na frase, né? Ó, mísseis. Então aqui a gente está falando de mísseis de potência letal. Ela vai ter um sentido, né? Só que é um sentido errado. A gente tem que manter o mesmo sentido da palavra anterior que estava sendo usado, tá? Aqui ele está falando mísseis numa grande quantidade, não numa potência letal, tá? Então a segunda palavra aí ela está errada, então ela invalida toda a alternativa. Se está errada, a D na negociata com negociação, tá ok, tem a ver.
a granel significa de valor vultuoso. Não tem nada a ver com valor, né? Que a gente viu aqui. Então, letra D tá errada por causa aí da segunda palavra. A primeira até estava certa, mas a segunda palavra tornou a alternativa errada. E aí, no convívio, né? É, no convívio com escambo, hum, não tem muito sentido, né? Mas mesmo assim, se você ficar na dúvida, né? Vamos falar, mais ou menos essa, ainda não tenho certeza. Vai para a próxima, ó. A disposição plena, né? Então, a granel significa a disposição plena? Hum, não tem sentido, né? Então aqui já ficamos em dúvida na primeira, se estava certo ou errado. Aparentemente está errado também, né? Não é um sinônimo de troca no convívio. Assim também como disposição plena não é um sinônimo de vários, de um item no coletivo, né? Então a letra E também está errada. Então o nosso gabarito vai ser a letra B de bola, tá? Então viu como é que costuma cair esse tipo de esse assunto nas provas? Vocês vão ver que na prova também vai ter exatamente uma questão assim como essas daqui que eu tô passando aqui para vocês, tá? Exatamente o que eu digo, não as mesmas palavras, né? Que a banca não vai ficar repetindo as mesmas palavras, mas nesse mesmo formatinho aqui, tá bom? Então a próxima questão, ela diz: considere as passagens. Mas, provida de admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto a banco. Essa é a primeira palavra. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Não era o instinto de propriedade que os impelia. Segunda frase. Tá? Então aqui a gente tem três palavrinhas, né? Duas na primeira frase e uma na segunda frase. E aí a questão pede: os termos destacados significam correta e respectivamente, ó. Então, correto, então a gente vai estar falando do sentido próprio da palavra, no sentido, no sinônimo da palavra. Ele vai trazer sinônimos, tá? Quando ela for fazer o sentido oposto da palavra, ela vai falar aqui que ela vai estar pedindo antônimo, tá? E respectivamente, tá? Então, ou seja, as palavras que estão aqui tá na mesma ordem. Aqui, ó. Essa daqui eu estou falando da primeira. Essa daqui é a segunda palavra, então vai ser a segunda palavra aqui da alternativa. E a terceira palavra do enunciado vai ser a terceira palavra da alternativa, tá? Isso significa respectivamente, ou seja, mantendo a ordem, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa com aquela dica que eu dei, da gente tentar é, é, vamos interpretar as palavras que estão sendo cobradas para ver se a gente já conhece elas já ou não. E vamos marcar aqui do lado aqui o que, que significa aqui alguns sinônimos para ela, tá? Então, o que, que é provida, né? Provida, ela tá vindo do verbo prover, né? E o que, que significa esse verbo prover, né? Quando você está provendo alguma coisa, você está fornecendo, você está entregando, você está dando, né? Está dispondo de alguma coisa. Então, está provendo. Então, prover que pode significar aí o que eu falei? Fornecer, é, prover, dispor de algo, né? Vamos deixar essas duas aí a princípio. Perpetrando, 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 né? Perpetrando é o que está acontecendo, o que está realizando. Realizando, realizando. E a terceira palavra aí é impelia, né? Impelia, impelia. Vamos.
Não era o instinto de propriedade que os impelia. Impelia está no sentido de impulsionar, né? Impulsionar, né? De incentivar. Incentivar. De empurrar, tá? Então vamos procurar agora palavras parecidas com essas daqui lá nas alternativas, né? Então, a alternativa A, condecorada, né? Então, condecorada tem a ver com fornecer? Não, né? Praticando tem a ver com realizando? Tem. Mas aqui, se eu quiser também, eu já posso já até parar aqui, já que eu já achei uma errada, tá? Mas, intimidava. Intimidava a ver com impulsionava? Não, né? A letra B, suplicante, né? Suplicante tem a ver com dispor, com fornecer? Não. Imaginando tem a ver com acontecendo ou realizando? Não, né? Aqui imaginar tá na mente, realizar é um fato já. Tá errado também, né? Estimula tem a ver com impulsiona? Tem, aqui tá certo, mas aqui a gente achou erradas. Letra C, munida, né? Munida é quando você tem alguma coisa, né? Então, ou seja, você dispõe de alguma coisa. Ó, então faz sentido com essa palavra aqui, munida, tá? Então aqui munida tá ok. Cometendo tem a ver com acontecendo, realizando, né? Então alguma coisa está se realizando, alguma coisa está acontecendo, está cometendo alguma coisa, né? Por exemplo, aqui na alternativa, ó, estava perpetrando um assalto a banco, ou seja, estava cometendo um assalto a banco. Tá vendo que mantém o sentido na letra C? Na letra na segunda alternativa da C. E a terceira alternativa da C, impulsionava. Ó, impulsionar. Exatamente, a gente já tinha pensado nisso. Impulsionar, incentivar, empurrar. Então, todas bateram aqui. Gabarito aí a letra C, tá? Vamos só conferir o erro aí da D. Ocupado tem a ver com fornecer? Não, né? Planejando tem a ver com realizando? Também não, né? Igual imaginando, ainda tá no fictício. Já vamos passar dessa, ó. Incitava, esse tem a ver, esse está certinho, mas as outras duas estão erradas. E a letra E, servida. Servida com fornecer tem sentido, tá ok. Visualizando com realizando também não tá ok. Preocupava. Preocupava com impulsionar, com empurrar, não tem nada a ver, né? Então também tá errada a alternativa E. Então por isso o nosso gabarito é a letra C de casa. O gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Considere as passagens. Passam horas navegando na web ou absortos nos videogames. Isso desenvolve um novo tipo de intelecto, mais adaptado a lidar com as múltiplas funções simultâneas. De fato, há uma pedra considerável de qualidade da mão de obra. Usemos a internet, usemos a internet, mas tenhamos moderação. No contexto em que estão empregados, os termos destacados significam correta e respectivamente, né? Então aqui a gente tem já os termos destacados. Então aí ele está querendo saber que possui o mesmo significado, né? Então aqui, ó, absurdo, né? Então vamos supor aí que a gente não saiba exatamente o que significa aí absurdo, né? Então vamos começar vamos fazer já pela palavra mais conhecida que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, ó, simultâneo é uma palavra bem comum, né? Simultâneo é o quê? Coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Moderação, né? O que é você ser moderado? É você ser controlado. Vamos tentar só com essas duas palavras a gente resolver
essa alternativa que tem 4. Só com duas, sabendo de duas, já vamos tentar resolver já ela. Então vamos lá, ó. Simultânea vai ser sempre a segunda palavra, né? Então, ó, simultânea, deixa eu pintar aqui da mesma cor aqui, ó, para ficar bem didático. Então, simultânea vai ser uma dessas palavras aqui. Tá? Vamos lá. Ó, então, vamos analisar aqui. Simultâneo. Simultâneo significa ao mesmo tempo, né? Conforme a gente viu aqui. Então, vamos procurar palavras que têm o mesmo sentido de ao mesmo tempo. Coincidente. Coincidentes tem o mesmo significado de ao mesmo tempo, de coisas simultâneas. Coisas simultâneas, coisas coincidentes. Não sei, aqui ainda vou deixar essa na dúvida aqui, tá? Não vou falar que tá errado ainda, mas também não vou considerar certo. Depois eu analiso as outras palavras. Concomitante. Concomitante eu sei que são coisas que acontecem juntas, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo. Então a letra B tá certa. Vou manter essa daqui. Consecutivas, né? Consecutivas são coisas que vão acontecendo uma depois da outra, consequentes, né? E aqui a gente está falando de ao mesmo tempo, então consecutivas está errada. Já vou eliminar a letra C. Paralelas. Paralelas, vamos falar assim, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Atividades paralelas, né? Ou seja, atividades que estão acontecendo paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, paralelas aqui está certo, a letra B eu vou manter. E a letra E, assíncronas. Assíncronas significa coisas que não estão no mesmo ritmo, né? Não está sincronizado, né? Então não é sincronizado, é assincronizado. Assíncrona significa que está diferente. Se fosse aqui a palavrinha só síncrona, coisas síncronas são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Assíncronas é exatamente o oposto, tá? Então, a letra E está errada. Então, a gente já eliminou aí com certeza duas alternativas, tá? Vamos para a segunda palavrinha aqui que a gente escolheu procurar, que é moderação, né? Moderação seria aí no sentido de alguma coisa controlada, né? Aí a letra A fala em demasia, né? Então aqui já é. Deixa eu pintar aqui igual eu fiz na outra, para ficar didático aqui, ó. Então agora a gente vai procurar aqui um termo semelhante de moderação, aqui, na quarta palavra. Moderação. Cadê a caneta aqui, ó? Em demasia, não, né? Porque demasia é exatamente o oposto, né? Demasia é uma coisa em excesso, né? Então, aqui tá errado. Então, por mais que eu não tenha tido certeza na primeira palavra que eu analisei, indo para outra palavra, eu consigo avaliar que essa alternativa vai estar errada, tá? Porque tem que estar, as quatro alternativas têm que estar corretas, tá? Aí a B aqui, ó. A B tá falando comedido, né? Controlado e comedido, né? O que que é comedido, né? É controlado. Então, tá ok, né? Então, vou manter aqui a B correta. A B ainda está no palio. Agora eu estou entre a B e a D. E a D, o que que fala? A D está falando que moderação significa consciência. Então, o que que vocês acham? Ó, vamos colocar essa palavra na frase para ver se ela vai manter o sentido, né? Usemos a internet, mas tenhamos moderação. Usemos a internet, mas tenhamos consciência. Ou seja, ter consciência de alguma coisa é você saber o que está fazendo, né? Não sei muito bem se seria moderação, mas tudo bem. Aqui eu vou me dar o prazer ao luxo da dúvida, tá? E não vou eliminar essa alternativa aqui, tá? Pode ser que esteja errado ou não. A gente viu que a B tá certa, tá mais certa, já tá mais certa já. E a D eu fiquei em dúvida. Se acontece isso na prova, se você só tem essas duas palavras para avaliar, né?
Vamos supor que você não tenha as outras. E aí você tem que tomar uma decisão, fica fácil tomar essa decisão. Você vai na que você tem uma dupla certeza do que na que você tem uma certeza e uma dúvida, né? Mas aqui a gente tem outras palavras aí para ajudar a gente a resolver. Então vamos analisar as outras palavras, né? Então, como a gente viu já a palavra da segunda e a da terceira e da quarta frase, vamos supor aqui que eu não sei o que que é absurdo, então eu vou olhar outra palavra aqui, ó, que também não é muito complicada, né? Que é a palavra considerável, né? De fato, há uma perda considerável de qualidade de mão de obra, né? Aqui, o que que ele está querendo dizer, ó? Uma perda considerável, ou seja, quando você tem uma perda considerável de qualidade da mão de obra, ou seja, sua mão de obra está decaindo, né? Ou seja, você está tendo uma perda. O que que é uma perda considerável? Uma perda relevante. Relevante, né? Se é uma perda relevante, considerável, é uma perda grande, né? Uma perda grande, né? Se fosse uma perda pequena, era irrelevante, mas aqui, como é relevante, é uma coisa grande, né? Então vamos lá. Então aqui a gente só precisa analisar agora a alternativa B e a D, que são as que sobraram para a gente, tá? As outras a gente já eliminou. A B fala que a terceira palavra aqui, né? Deixa eu pintar aqui também, ó. Considerável. Ela tem sentido de grande ou tem sentido de amena? O que que é uma coisa amena? Coisa amena, vamos falar assim, ó, vamos amenizar os danos, né? Vamos diminuir os danos. Então, amena é exatamente o oposto, né? Ameno é no sentido aí de diminuir, no sentido de pequeno. E aqui, ó, grande tem a ver com considerável, ó. A gente falou grande aqui até. Então, essa daqui é certeza que é. Então, ó, o gabarito vai ser a letra B de bola, tá bom? Beleza? Vamos para mais uma questão. Então, aqui a gente tem uma tirinha para analisar. Então, ó, o mundo é uma máquina de moer corações. Fala no primeiro quadro da tirinha. Aí o segundo quadro fala: como alguém tem coragem de operar essa máquina? O terceiro quadro fala: certamente é gente que não tem coração. No contexto da tira, emprega-se a frase: o mundo é uma máquina em sentido próprio para fazer referência ao atual estágio de evolução tecnológica que se encontra. Então vamos já analisar já a alternativa por alternativa já, em vez de ler tudo e depois voltar para rever, né? Então, ó, o mundo é uma máquina, ela, tá, então aqui ela vai fazer o quê? Ela vai trazer um trecho da tira e aí dentro desse trecho ela vai perguntar se as palavras empregadas ali ela está em sentido próprio ou se ela está em sentido figurado, né? Lembrando aí que o sentido próprio é o sentido real das palavras e o sentido figurado é um sentido ilusório, vamos dizer assim, ilusório é um segundo uso daquela palavra, segundo uso da palavra. A palavra não foi feita para aquilo, mas ela está sendo utilizada para aquilo. Tipo, pé de mesa, né? A gente tem aquela barra assim embaixo do tampo da mesa que a gente chama de pé de mesa. Mas aquilo não é um pé, né? Então a gente está usando a palavra pé no sentido figurado. Pé é o que a gente tem no corpo, tá? Então aqui, ó, o mundo é uma máquina, né? Então é o sentido próprio que ele está usando aqui, né? O mundo, o que que é o mundo? O mundo é o globo terrestre, né? Isso é o mundo. E ele é uma máquina? Não, ele é um planeta, né? Então o mundo não é uma máquina, o mundo é um planeta, né? Então essa alternativa está errada. Vamos para a letra B. É uma máquina de moer corações, em sentido figurado, para expressar a ideia
de que nas relações sociais predominam o respeito e o altruísmo, né? É uma máquina de moer corações, né? Então aqui a gente está falando de uma palavra, de um trecho de uma frase que está no sentido figurado, né? Uma máquina de moer corações não é um no sentido real, uma máquina que está lá triturando corações como uma máquina de moer carne, né? Então aqui está no sentido figurado, tá? Então aqui, até aqui, a questão estaria correta, tá? Só que aqui, ó, você tem que também se atentar para a continuação é, da alternativa, né? Então, ó, ela trouxe isso, que é uma máquina de moer corações, para expressar a ideia de que nas relações sociais predomina o respeito, né? Exatamente o contrário, né? Ela tá falando aqui que o que não predomina é o respeito, né? Se tá moendo corações, está falando ali no sentido de destruir sentimentos, né? Então, não há respeito e o altruísmo, tá? Então, tem que observar também aqui a continuação da frase, né? Então, aqui ela perde o sentido. Então, alternativa B está errada. Alternativa C. Como alguém tem coragem de operar? Então, aí alguém tem coragem de operar seria no sentido aí de uma pessoa operando uma máquina, né? Isso aqui seria no sentido real da palavra, né? E aqui a alternativa fala de sentido figurado. Então, isso daqui não é no sentido figurado. Isso daqui realmente é o sentido da frase, da palavra. Então, já deixou a alternativa errada aqui porque o sentido está errado. Para condenar a apatia de algumas pessoas em um contexto como alguém tem coragem de operar. Está em sentido figurado, não é figurado, é no literal. Para condenar a apatia de algumas pessoas. Então aqui está certo, né? Se ela está lá moendo corações, ela condena, ela descarta ter apatia com as pessoas. Mas o sentido da palavra não é figurado, é literal. Então, a C está errada. A letra D. Certamente é gente. Está no sentido próprio. Beleza, aqui tá ok. Até aqui tá ok. Certamente é gente. Está falando aí no sentido próprio da palavra. Vamos ver aqui, ó. Para negar que possam existir pessoas indiferentes ao fato de o mundo ser um ambiente hostil. Exatamente o contrário do sentido da tirinha, né? Ela não. Essa máquina de moer gente, ela não está negando que tem pessoas indiferentes. Ela está afirmando que existem pessoas indiferentes. E essas pessoas indiferentes que estão operando essa máquina de moer corações, né? Então, você tem que fazer também a interpretação para poder responder a questão, tá? Então, aí a letra D fica errada por causa dessa parte do final da alternativa. E a letra E, gente que não tem coração, está no sentido figurado. Ok, né? Porque não tem como uma pessoa ser uma pessoa e não ter um coração, né? Então, tá falando aí no sentido figurado dele não ter sentimento, né? Não é que ele não tem o coração, órgão, parte física, né? Ele não tem sentimento. E isso tá falando para referir-se à insensibilidade de pessoas cujas ações tornam o mundo um lugar mais opressivo, exatamente o que eu falei, né? Então, como ela não tem coração, né, no sentido de não ter sentimento, ela é insensível. Então, a letra E está correta e é o nosso gabarito. Vamos aqui para mais uma última questão sobre esse assunto. Leia o texto para responder a questão. Então a gente não vai ler o texto, a gente vai direto para a questão. Se precisar, a gente volta para o texto, tá? Então, está empregado com sentido figurado o vocábulo destacado no trecho, né? Então, ó, aqui já está pedindo em sentido figurado, ou seja, aquilo que não é real, tá? Vocábulo, né? Vocábulo significa palavra, tá? Então, a palavra destacada no trecho. Então, destacadas estão em negrito.
Então, qual que está empregado no sentido figurado, né? Que não é o sentido real daquela palavra, né? Ela foi construída para uma outra coisa, só que aí empregaram ela nesse sentido aqui. Então, ó, desde os tempos mais remotos, né? Então, tempos mais remotos, né? Ou seja, tempos atrás, né? Então, tá ok. Tá em sentido, tá ok da questão de estar no sentido real da palavra, né? No sentido literal, que não é o figurado. A letra B, surgindo como um fruto da relação homem-mundo, né? Fruto tem a ver com fruta, né? Então aqui a gente pegou utilizou uma outra palavra para empregar aqui no sentido aqui de resultado, né? Surgiu como resultado da relação homem-mundo, né? Então aqui se estivesse usando a palavra resultado seria literal. Agora utilizar fruto aqui está no sentido figurado, tá? Aqui é sentido figurado já. Já chama aqui o sentido figurado. Vamos ver as outras alternativas. Ó, todos têm uma história, né? Tá ok. História tá no sentido de ter um passado, né? De ter alguma coisa para contar. Todo mundo tem alguma coisa para contar, sentido literal mesmo, história, de ter uma coisa para contar. Elementos que facilitem a compreensão, né? Elementos, né, são coisas, né? Então, coisas que facilitam a compreensão. Tá utilizado aí certinho, no sentido literal. Compreensão da história dos povos, né? Povos, está dizendo dos povos, das pessoas, né? Então também não está fora de contexto, está sendo utilizado no seu sentido real, né? Então aqui também é literal, elementos aqui é literal, na letra C é literal, a letra B é figurado e a letra A é literal. Então o nosso gabarito vai ser letra B de bola, tá ok? Então com isso a gente encerra aí a parte de sinônimos, antônimos, sentido próprio, figurado das palavras, né, que são a significação das palavras, tá? Então aí a gente estudou sinônimo, antônimo, sentido próprio, sentido figurado, vimos a teoria e os exercícios comentados. Então, agora você pode já partir já fazer outros exercícios, né, sem seus comentados, pegar das apostilas, dos sites, tá? E bons estudos e até mais. Tchau, tchau.